Bom, pessoal, aqui de volta, né? Novamente vou continuar aqui a confecção da caneca e vou trabalhar um pouco agora a questão do uso da ferramenta, tá? Meu nome é Luiz de Note, né? No meu canal lá vocês têm algumas informações sobre mim. Sou ceramista aqui na cidade de Campinas, né? Então, o uso da ferramenta, né? Então aqui já está uma peça que eu estou levantando aqui no torno, né? Seria uma xicrinha, né? Então eu vou com muita delicadeza fazendo e chega uma hora que eu às vezes eu prefiro lançar a mão do uso da ferramenta, que ela dá mais precisão e ela dá uma formatação boa. Então eu trabalho com bastante água, ó. Então a ferramenta, eu ponho ela lá dentro da peça, né? Então sempre movimentos, digamos, calculados aqui, tá? E sempre, ó, não sei se vocês conseguem ver, né? Então a ferramenta apoiada lá dentro, né? A mão vai aqui pelo lado de fora apoiando, né? E eu costumo pôr o polegar sobre a ferramenta. Então fica assim, ó, né? E lá no fundo aqui fica passando a peça, vai passar aqui nessa superfície, a parede da peça, tá? E aqui, ó, é a espessura que eu vou trabalhar entre a minha mão esquerda e a ferramenta, tá? Então eu vou fazendo aqui, ó, né? E aqui já a própria ferramenta já vai dando acabamento, ó, nessa peça, tá? Depois eu vou mostrar para vocês, tá? Por dentro, né? Então é muito importante a firmeza nessa mão direita aqui, para que ela não pode vacilar, né? Então isso aqui eu vou deixar só com o formato da ferramenta mesmo. E aqui agora eu vou usar uma ferramenta por fora, ó, tá? Então a ferramenta por fora eu também apoio por dentro, sem prejudicar muito já o que já foi feito lá dentro, né? Mas eu vou deixar essa ferramenta sempre trabalhando, né? Aqui, ó, essa ferramenta aqui, tá? Sempre trabalhando a favor da peça, ou seja, ela não pode, digamos, comer muito aqui da peça. Então eu deixo fazer um acabamento aqui, né? Que por dentro também pode ser usada a ferramenta também, né? Daí aqui eu não estou apoiando pelo lado de fora, por quê? Porque eu estou fazendo um atrito mínimo possível, tá? E aí eu já posso acabar com o próprio corinho, ó, tá? Aí agora eu vou lançar a mão da ferramenta de corte, né? Fazendo a mesma situação lá que eu já mostrei da outra vez, ó. Então, ó, a linha ela vai lá na base, né? Eu respeito um espaço para deixar fazer esse fundo. Deixa eu cortar um pouco, tá? E vou movendo a mão esquerda, ó. A mão esquerda minha aqui, ó, vai movendo até cortar, ó. Então tá aqui, né? A segunda canequinha que eu fiz hoje, a outra já mostrei no outro vídeo, né? Olha por dentro como fica o acabamento perfeito com o uso da ferramenta, com a língua, né? Então aqui tá o pezinho, né? Então deixo sempre 1 centímetro no máximo aí para terminar para fazer o acabamento, né? E isso aqui então amanhã eu vou acabar e aderir a alça, tá bom? Se puder até eu vou gravar um vídeo aderindo a alça aqui nessa canequinha. Ok? Bom, vou fazer aqui uma peça maior, tá? E vou conversando algumas coisas mais a respeito da cerâmica, tá? Muitas pessoas têm me perguntado aí a respeito do esmalte de cinza, né? O esmalte, gente, é um sofrimento, né? Na verdade, cada condição de queima ela vai, digamos, alterar, né? Eu já tive alguns problemas, por exemplo, o último problema que eu tive aqui foi com o carbonato de cálcio, tá? Eu tinha uma fórmula de um temoco muito bom que eu tinha aqui, que nunca tinha falhado. Só que a fórmula recomendava carbonato de cálcio extra leve, tá? E eu fui num fornecedor aqui, perto aqui de Campinas, né? E a pessoa disse assim, não, eu não tenho o extra leve, mas você pode levar o carbonato de cálcio normal. E eu perguntei, mas tem alguma diferença? Falei, não, a diferença é mínima, pode usar, que os dois são carbonato de cálcio, é apenas uma questão de micronização e tal. E eu acreditei na pessoa, né? Que é uma pessoa que eu já compro esmalte já há algum tempo, né? E comprei o tal do carbonato de cálcio normal, ou seja, não é o extra leve. O extra leve você vê que a densidade dele é bem mais leve mesmo, ele parece um talco, ele é bem levinho, né? E fiz a receita. Só que assim, eu não me atentei e queimei uma vez, né? E comecei a notar que meu temoco estava muito diferente, né? Algumas coisas que eu esperava, digamos assim, um efeito mais branco, um efeito diferente, acabou aparecendo uns efeitos totalmente estranhos, tá?
E aí que eu fui me dar conta, isso depois da segunda vez que eu errei, né, com essa esmalte, tá aqui, não ficou feio, né, mas não era aquele temoco que eu queria. Aí eu encomendei agora e recebi já um carbonato de cálcio normal, né, que realmente vou testar agora e eu acredito que seja esse o problema do meu temoco, tá, que é uma receita muito boa, tá. Bom, o esmalte então é complicado, tá? Então o esmalte ele tem que ser compatível com a massa, com a temperatura da massa, né, da argila, né? Então se o esmalte é para 1300 graus, né, ela tem que ser, digamos, queimada a 1300 graus, né? E os ingredientes tem que comprar de uma fonte confiável, porque cada fornecedor de ingrediente às vezes muda a especificação, às vezes uma pequena mudança na especificação, né, pode dar alteração também no esmalte, tá? Então isso tudo tem que ser muito bem trabalhado, tá? Então é isso que eu tenho feito, tá? Então uma pergunta também que o pessoal me faz muito é sobre a questão do esmalte de cinza, né? Eu vou tentar fazer aqui um vídeo uma hora na preparação do esmalte de cinza, né? Mas na verdade não tem muito segredo, gente. Vocês têm que saber a origem da cinza, ou seja, saber que madeira gerou aquela cinza, né? E no Japão até tem algumas tradições lá que eles coletam a cinza da árvore, né? Da árvore, das folhas, em diferentes épocas do ano, que eles dizem que até isso acaba influenciando, tá? Aqui no Brasil a gente não chega nesse nível de detalhe, tá? Mas a gente usa, por exemplo, o que eu uso aqui muito é cinza de casca de arroz, tá? Então essa casca de arroz você consegue em engenhos de arroz, tá? Engenhos que fazem o beneficiamento do arroz, tá? Então essa casca ela vem bruta, ou seja, é uma casca tal como é, né? Como tirada do próprio arroz, tá? E ela precisa ser queimada, só que essa queima tem que ser controlada. Então como que se faz? Você pode acender tipo uma fogueirinha de brasa, né? Embaixo, faz tipo um túnel, alguma coisa que, digamos, esse fogo não se apague, e vai jogando a casca por cima, tá? Então ela vai levantar na hora que ela pega fogo, essa casca, ela vai fumacear, ela fica fumaceando. Ela não poderá levantar a chama, porque se levantar a chama, o que acontece? A queima pode ser muito rápida, né? E às vezes também ela pode dispersar, essa cinza acaba dispersando. Então a gente faz uma queima controlada, uma queima lenta, mas ela tem que ficar um aspecto branco, tá? Eu vou levantar aqui um pouquinho e vou mostrar para vocês, tá? Só um minutinho aqui, tá? Então aqui tudo é bem improvisado mesmo, né? Vou mostrar para vocês. Ó, gente, isso aqui é a aparência da cinza do arroz depois de queimada. Ela tem que ficar com essa cor aqui. Essa aqui já está em processo de secamento, né? Então dá para ver que ela é bem pulverizada, tá? E ela tem essa aparência. Ela é bem levinha também, tá? Então eu tenho uma receita que vai 1/3 dessa cinza, 1/3 de cinza de eucalipto e 1/3 de feldspato potássico. Essa receita é usada no Japão, né? E ela é muito simples de fazer, ou seja, 1/3 de cada. Se quiser pode pôr um pouquinho eu coloco um pouquinho de argila São Simão, 2%. Pode se pôr bentonita também para ajudar um pouco na dispersão, na suspensibilidade dessa receita, né? Então isso aqui é a cinza de arroz, tá? Deixa eu devolver ali. Hoje eu quero fazer uma homenagem a uma grande pessoa, que é amiga, que é parceira, que é companheira. E continuar aqui meu processo, ok? Então, o esmalte, outra coisa, densidade do esmalte, né? Então, cada esmalte você tem que trabalhar uma densidade que se adeque, né, ao tempo de banho que você vai fazer, tá? E aí tem a questão do biscoito, ou seja, se o biscoito ele for muito queimado, como agora tá tendo uma tendência do pessoal queimar biscoito a 1000 graus, o que acontece? A sinterização desse barro, né, ela vai estar bem adiantada, ou seja, os poros dessa argila vai estar bem fechado, né? Então a absorção vai ser mais lenta. E se você quiser uma camada mais grossa desses esmalte, você vai ter que dar um banho mais rápido, tá? Normalmente se trabalha com uma densidade entre 1.32, 34 até 1.40, dependendo do esmalte, né? E com banho de 4 a 5 segundos, isso que é o normal fazer, tá? Mas só que você tem que ver, aí tem que fazer os testes, né? E a camada de esmalte sobre a peça é 1,2 mm, 1,5 mm, né? Não muito mais do que isso, por quê? Porque se você botar uma camada muito grossa de esmalte, ele risca, às vezes, digamos, craquelar demais, ela risca
ter uma retração, né? Então tudo isso pode acontecer no esmalte no momento da queima, tá? Então é 1,32 até 1,4, né? Da densidade, sempre misturar bem, porque tem elementos do esmalte que tendem a descer muito lá para baixo no fundo da vasilha, né? Então cada vez que você vai esmaltar, né? A cada, sei lá, 5, 6 minutos, dependendo do esmalte, cada 5, 6, não, uns 10 minutos, aí você é bom dar uma mexida, né? Sempre deixa lá uma varinha, um pau, alguma coisa que vai fazer, digamos, você vai usar para misturar, né? Para que aquela parte sedimentada, ela venha para cima. Outra coisa é o peneiramento do esmalte. Por quê? Normalmente, como eu falei, né, tem várias fontes de ingredientes para esmalte, né? E às vezes ele não é muito bem micronizado. Por exemplo, o, 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 o quartzo, né, eu uso malha, acho que é a malha 200, 220 por aí, né? Porque também se ele for muito fino, o quartzo, tipo malha 400, ele tende a escorrer, tá? Então eu uso malha 220 por aí, né? Só que às vezes essa malha 200 ela não é muito uniforme. Então o que eu faço? Todo esmalte depois de preparado, eu dou uma peneirada, né? Até mesmo porque quando você digamos, às vezes faz como é que fala? Faz a esmaltagem das peças, né? Às vezes escapa um caquinho, às vezes quando você abre o balde do esmalte, o balde, bacia que você trabalha aí, né? Pode às vezes o vento leva uma folhinha, né? Cai um resíduo, alguma coisa, né? Tudo isso fica um pedacinho da esponja na peça, né? Que não deveria ficar, mas acaba ficando. Então tudo isso tem que ser trabalhado no esmalte. Então o esmalte tem que peneirar. Eu gosto muito, eu sempre peneiro, tá? Para tirar às vezes alguma imperfeição da própria matéria-prima, né? Que ela pode ter vindo um pouco, digamos, não tão uniforme, né? E tirar aqueles caroços maiores, né? Então isso tudo eu faço para trabalhar a qualidade do esmalte, tá? Ó, por exemplo, aqui nessa peça que eu estou levantando já aconteceu um probleminha que é muito bom para ilustrar, né? Algumas coisas da cerâmica. Quando você não uniformiza bem, tá? E às vezes você tem algum pelote de barro, né? Que não estava bem seco, ele não umedeceu por igual, ele dá esse pulo. Vocês estão vendo aqui, ó, né? Eu estou sentindo na minha mão, ele dá uns pulinhos, tá? Então eu vou levantar aqui um pouco essa peça, né? Voltando aqui mais uma vez a ferramenta. Então aqui vou fazer a exemplificação do uso da ferramenta. Estou contrapondo, eu estou apertando lá levemente a ponta da ferramenta lá no fundo, mas vocês veem, ó, a minha mão esquerda está aqui na base, para que esse aperto, né, não desforme, ou seja, não deforme, né, na verdade a palavra é não deforme essa tigela que eu estou fazendo aqui, tá? Então eu vou, pela repetição da ferramenta lá por dentro e a minha mão aqui fora, né, usando a força do torno, é que você vai dar o shape dessa tigela. Então aqui em cima, né, quando eu aproximo a tigela aqui da beirada, eu vou tomando também um certo cuidado, por quê? Porque se eu apressar muito essa caída da tigela, ela pode romper essa beirada, tá? Então aqui, ó, eu vou usar mais uma outra rig, né, uma rig mais firme, tá? Para dar esse formato aqui, ó. Aqui não sei se vocês estão notando, né? Aquilo que eu falei naquela hora lá, olha, tem um caroço aqui, tá?
Eu posso optar por, digamos assim, perder essa peça aqui, né? Ou tirar esse caroço. Na verdade não é uma bolha. Por que eu sei? Porque a bolha ela gira mais suave. Então nesse caso aqui é um caroço mesmo, é um pedaço de barro que na reciclagem ela não umedeceu. Por quê? Porque ela não estava totalmente seca, né? Então aí o que acontece? Ela forma esses caroços, tá? Mas enfim, eu vou deixar ela aqui assim mesmo, né? Porque eu vou fazer uma tigela um pouco de parede mais grossa, né? E tentar resolver esse problema um pouco menos drasticamente, né? E aproveitar essa peça assim mesmo, ó. Ela vai ficar uma peça mais conceitual, né? Seja mais rústica, né? Né? Enfim, a cerâmica tem muitas nuances, né? E realmente para você pegar realmente habilidade e destreza, né? Na fabricação de peça você tem que treinar. Não existe outra lógica, né? Outra técnica. Então tem que treinar muito, né? E não é também um aprendizado linear, ou seja, que cada dia você vai melhorando. Tem dia que você está melhor, tem dia que não está tão bom, depende muito do psicológico do dia, né? Então os ceramistas que estão aí me assistindo podem me confirmar isso. Então, e como qualquer arte, né? Você tem que estar bem espiritualmente, tem que estar bem, digamos, de ânimo, de vontade, para você poder, digamos, desempenhar melhor. Então ela reflete muito. Tem dia que você pega aqui no torno e não sai nada. Por que não sai? Porque você não está bem, é o dia que você está preocupado com outras coisas. Então aqui exige-se muita concentração. Então o torno realmente é uma ferramenta para esse aspecto, digamos assim, de você aprender a concentrar, né? Você aprender, digamos, trabalhar muito, né? Também um pouco do autoconhecimento, né? E essa concentração, esse foco, né? Que a argila exige de nós, tá bom? Então eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Muito obrigado, faça os comentários, as perguntas aí, que à medida do possível eu vou esclarecendo, tá bom? Então, muito obrigado.